Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente do Coliseu de Roma a Via Sacra nesta Sexta-feira Santa. Nos estúdios Silvana e José. Imagens que chegam até você do Coliseu de Roma, sem a presença do Papa Francisco. Francisco acompanhará a Via Sacra dessa noite da Casa Santa Marta. Devido ao intenso frio desses dias, o Papa Francisco então acompanhará nessa noite Via Sacra da Casa Santa Marta. As meditações deste ano que serão apresentadas são testemunhos de homens e mulheres de várias regiões do mundo que sofrem violência, pobreza e injustiça, e que o Papa ouviu durante as viagens apostólicas e outras ocasiões. Como dissemos, a Via Sacra no Coliseu não será presidida pelo Pontífice devido ao intenso frio, e o Papa seguirá diretamente da Casa Santa Marta. A Via Sacra será guiada, então, pelo cardeal Ângelo Di Donatis, vigário-geral de Sua Santidade para a Diocese de Roma. Os textos da Via Sacra, como dissemos, são testemunhos ouvidos pelo Santo Padre durante as suas viagens apostólicas em outras ocasiões. Testemunhos que foram recolhidos e depois elaborado esse texto por alguns dicastérios da Cúria Romana. São 14 estações, 5 dentro do Coliseu e as restantes 9 na parte exterior. Como falamos, as meditações vêm de terras feridas por bombas, tiros, mísseis ou pelo ódio fratricida. São homens e mulheres, jovens e idosos, pais ou consagrados. E esses testemunhos acompanharão as 14 estações do percurso, que será feito, então, nesta Sexta-feira Santa no Coliseu de Roma. As meditações são extraídas, como dissemos, de testemunhos de várias partes do mundo. Testemunhos ouvidos pelo próprio Papa durante viagens apostólicas ou em outras ocasiões, editados então por alguns dicastérios da Cúria Romana. Francisco tinha o desejo que o tema fosse Vozes de Paz em um Tempo de Guerra. Para as diferentes regiões do globo foram escolhidas as principais regiões, e no caso da Europa foram mencionados os dois povos, ucraniano e russo, porque aquele da guerra que eclodiu no ano passado é um conflito que está constantemente no centro das atenções do Papa. O caminho da cruz começa a partir da Terra Santa, onde a violência parece ser a nossa única linguagem. Nesse contexto, carregado de ódio e rancor, o chamado é para tomar uma decisão de paz. Depois a oração, quando condenamos sem apelo nossos irmãos e quando fechamos os olhos perante a injustiça. Ilumina-nos, Senhor Jesus. O testemunho de um migrante da África Ocidental é pungente, quando ele conta sobre a sua Via Sacra, marcada pela prisão e tortura na Líbia, e pelas travessias marítimas, como aquela dentro de um bote com 100 pessoas. Todas as noites perguntava a Deus por quê. Por que homens como nós devem considerar-nos inimigos? Livra-nos, Senhor Jesus. É a oração. A meditação da terceira estação, aquela em que Jesus cai pela primeira vez, é feita por jovens da América Central. Esses jovens também falam de quedas, preguiça, medo, desalento e promessas vazias de uma vida fácil, mas desonesta, feita de ganância e corrupção.
Muitas famílias, escrevem eles, continuam a chorar a perda dos filhos e rezam pela nossa preguiça, tristeza, queda, e também por pensar que ajudar os outros não toca a nós. Ainda da América, dessa vez do Sul, a voz de uma mãe, vítima da explosão de uma bomba de guerrilha em 2012. O que a aterrorizou foi ver sua filha de 7 meses de idade com pedaços de vidro cravados no rostinho. Como deve ter sido para Maria ver o rosto de Jesus pisado e ensanguentado, no rosto desfigurado de quem sofre. Concede-nos reconhecer-te, Senhor. 3 migrantes da África, do Sul, da Ásia e do Oriente Médio entrelaçam suas histórias também, histórias diferentes, mas unidas por serem vítimas do ódio. O que uma vez experimentado não se esquece. Portanto, um pedido de perdão de Deus, porque desprezamos-te nos desaventurados e ignoramos-te nos necessitados de ajuda. A Via Sacra tem uma profunda ligação com o Coliseu, com um local situado no coração de Roma. O Coliseu, no Império Romano, era cenário de espetáculos cruéis, com feras e gladiadores, onde foi derramado o sangue dos primeiros mártires. O seu testemunho está ligado ao de tantos cristãos que, em outros momentos da história e também no nosso tempo, deram a sua vida por Cristo. A paixão de Jesus passou a ser revivida no Coliseu, onde vemos agora, a partir do século XVIII. No ano santo de 1750, anunciado pelo Papa Bento XIV, 14 santuários e uma grande cruz foram erguidos neste local. Por vontade do próprio pontífice, em 19 de setembro de 1756, o anfiteatro monumental é consagrado à memória da paixão de Cristo e dos mártires. 200 anos mais tarde, em 1959, João XXIII restaura o rito da Via Sacra no Coliseu, depois retomado por Paulo VI em 1964. A cruz está presente na vida de todos os cristãos, desde a purificação do pecado no batismo, a absolvição do sacramento da reconciliação, até o último momento da vida terrena com a unção dos enfermos. E nesta Sexta-feira Santa, somos convidados a adorar a cruz para o dom da salvação que conseguimos através da sua vinda. Depois da Sese Quaresmal, o cristão está preparado para não fugir do sofrimento. Durante a liturgia dos fiéis, muitos fiéis tocaram a cruz, beijaram e assim entraram ainda mais em contato com a dor de Cristo, que é a dor de todos nós, porque Ele carregou a cruz, os pecados de toda a humanidade, para salvá-la. A Via Sacra consiste em percorrer espiritualmente o caminho de Jesus ao Monte Calvário, enquanto carregava a cruz. Assim como a oportunidade de interiorizar em seu sofrimento. Em relação ao significado, Via Crucis ou Via Sacra significa em latim o caminho da cruz. Esse caminho, que é formado por 14 estações que representam determinadas cenas da paixão, cada uma correspondente a um acontecimento especial ou a maneira especial de devoção relacionada a tais representações. Sexta-feira Santa, hoje as igrejas estão silenciosas. Na liturgia não há canto, não há música e não se celebra a Eucaristia, porque todo espaço é dedicado
a paixão e a morte de Jesus. Imagens que chegam do interior do Coliseu de Roma, onde teremos início da Via Sacra, guiada, como dissemos, pelo cardeal Ângelo de Donatis, vigário-geral de Sua Santidade para a Diocese de Roma. Ainda sobre as reflexões da Via Sacra de hoje, um sacerdote dá voz à Península Balcânica. Um pároco, em plena guerra, foi deportado para um acampamento sem comida e água. Ameaçaram de arrancar as suas unhas. Esfolar-me, diz ele, vivo. Uma vez implorei a um guarda que me matasse, mas uma mulher muçulmana lhe trouxe comida e ajuda. Foi para mim como a Verônica para Jesus. Dá-nos o teu olhar, Senhor Jesus, é a súplica. 2 adolescentes também do norte da África, Joseph e Johnson, que vivem em campos de deslocados, dizem que querem estudar e brincar, mas não tem espaço nem oportunidade. A paz é boa, a guerra é má. Gostaria de o dizer aos líderes do mundo, na fadiga de construir pontes de fraternidade. É a oração deles. Fortalece-nos, Senhor Jesus. E os fiéis do Sudeste Asiático também falam ao mundo. Somos um povo que ama a paz, mas estamos esmagados pela cruz do conflito. As mulheres dão força, como a freira que se ajoelhou diante do poder com as armas em riste, de traficar armas sem escrúpulos de consciência. Converte-nos, Senhor Jesus, rezam elas. Imagens que chegam até você na parte exterior do Coliseu de Roma, como dissemos antes, sem a presença do Papa Francisco, que irá seguir a Via Sacra dessa noite, diretamente da Casa Santa Marta. O coral da Capela Sistina, guiado pelo maestro Marcos Pavan. A levar a cruz, as 14 estações serão pessoas vítimas das violências das guerras, em representação daqueles que o Papa Francisco encontrou nas suas viagens, e não os autores das meditações. Oh
Nel nome del Padre e del Em nome Figlio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Signore Gesù, Senhor Jesus, sei la nostra pace. Tu és a nossa paz. Prima della passione Antes da hai detto, paixão disseste, vi lascio la pace, deixo-vos a paz, vi do la mia pace. dou-vos a minha paz. Non come la dà il mondo, Não io la é do como a dá o voi. mundo, eu vou-la dou. Abbiamo bisogno della Senhor, tua precisamos da Tua paz. pace, di quella pace Daquela che con le paz nostre que sole não forze conseguimos construir só com as nossas forças. abbiamo bisogno di sentir Precisamos de ripetere ouvir quelle repetir parole aquelas con cui, palavras com que Tu, una volta risorto, depois de per ressuscitado, 3 volte hai por 3 rinforzato il vezes cuore dei fortaleceste o coração dos discípulos. discepoli. Pace a voi. A paz esteja convosco. Che per noi Jesus, abbracci la croce. que abraças a cruz por Guarda nós. la nostra terra Vê a nossa sedata di terra pace, sedenta de paz, mentre il sangue dei tuoi fratelli enquanto e o delle sangue tue dos teus sorelle irmãos e irmãs continua a ser derramado, e le e as lacrime lágrimas de tante madri tantas mães che perdono i que figli perdem in os guerra filhos na guerra si mischiano a quelle se misturam della tua com as santa da madre. tua Santa Mãe. Anche tu, Também Signore, tu, hai Senhor, pianto su choraste Gerusalemme sobre perché Jerusalém non aveva por não ter riconosciuto reconhecido la via della o pace. caminho da paz. Proprio dalla Terra Santa E é precisamente si da snoda Terra stasera Santa il que cammino parte della essa croce. noite o caminho da dietro cruz, atrás de ti. Lo percorreremo Vamos percorrê-lo, ascoltando escutando la tua o teu sofferenza, sofrimento, riflessi in refletindo, quella di fratelli e refletindo di nos sorelle che nel mondo irmãos e irmãs que no mundo sofreram e e sofrem la a mancanza falta di de pace, paz, lasciandoci deixando-nos scavare dentro penetrar por testemunhos testimonianze e ressonâncias giunte chegados ao ouvido e ao coração do Papa, anche inclusive nel corso delle sue visite. no decurso das suas visitas. Sono echi di pace São che ecos de riaffiorano paz in que questa afloram nesta terceira guerra mundial aos pedaços. Gritos que vêm de países e áreas hoje dilacerados por violências, injustiças e povertà. e pobreza. Tutti i luoghi Todos os lugares onde se sofre por conflitos, ódios e perseguições sono presenti estão nella presentes preghiera di questo na oração venerdì santo. desta Sexta-feira Santa. Signore Gesù. Alla Senhor tua Jesus, nascita no gli teu angeli in nascimento, cielo hanno proclamato os anjos proclamaram nos sulla céus terra paz na terra aos homens. Ora al cielo salgono le Agora nostre sobem ao preghiere céu as nossas per orações attirare la pace in para terra, atrair a paz à terra, anseio profundo dos seres humanos de todos os tempos. Preghiamo. Rezamos, Implorando quella pace che implorando ci hai aquela affidato, paz que nos confiaste e que não conseguimos guardar. Gesù. Da cruz, Jesus abraças o mundo inteiro. Perdoa os nossos erros. Sara os nossos corações. Dá-nos a tua paz. Primeira estação. Jesus é condenado à morte. Vozes de paz da Terra Santa. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás. Quanto a Jesus, depois de o mandar flagelar, entregou-o para ser crucificado. Barrabás ou Jesus devem escolher. Não é uma escolha qualquer. Trata-se de decidir onde estar, que posição tomar nas complexas vicissitudes da vida. A paz que todos desejamos não nasce por si mesma, mas aguarda uma decisão nossa. Hoje, como então, somos continuamente chamados a escolher entre Barrabás ou Jesus, a revolta ou a mansidão, as armas ou o testemunho, o poder humano ou a força silenciosa da pequenina semente, o poder do mundo ou do Espírito. Na Terra Santa parece que a nossa escolha recai sempre sobre Barrabás. A violência parece ser a nossa única linguagem.
O motor das retaliações recíprocas é continuamente alimentado pelo próprio sofrimento, que muitas vezes se torna o único critério de juízo. Justiça e perdão não conseguem dialogar. Vivemos juntos, sem nos reconhecermos, rejeitando a existência do outro, condenando-nos mutuamente, num círculo vicioso sem fim e cada vez mais violento. E nesse contexto carregado de ódio e rancor, também nós somos chamados a expressar um juízo e a tomar a nossa decisão. E não podemos fazê-lo sem olhar para aquele condenado à morte silencioso, perdedor, mas sobre o qual recaiu a nossa escolha. Jesus. Cristo convida-nos a não usar o método de Pilatos e da multidão, mas a reconhecer o sofrimento do outro, colocar justiça e perdão em diálogo e desejar a salvação para todos, mesmo para os ladrões, mesmo para Barrabás. Rezemos dizendo: iluminai-nos, Senhor Jesus. Quando cremos que temos sempre razão, ilumina-nos, Senhor. Quando condenamos sem apelo os irmãos, ilumina-nos, Senhor Jesus. Quando fechamos os olhos perante a injustiça, ilumina-nos, Senhor Jesus. Quando sufocarmos o bem ao nosso redor, iluminai-nos, Senhor Jesus. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Stabat Mater dolorosa, iusta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Segunda stazione. Segunda estação. Jesus é carregado com a cruz. Christ benedicimus tibi. Vozes de paz de um migrante da África Ocidental. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo. Subindo ao madeiro, ele levou os nossos pecados no seu corpo, para que, mortos para o pecado, vivamos pela justiça. Pelas suas chagas, fostes curados. A minha via sacra começou há 6 anos, quando deixei a minha cidade. Depois de 13 dias de viagem, chegamos ao deserto. E o atravessamos durante 8 dias, cruzando-nos com carros queimados, bidões de água vazios, cadáveres de pessoas, até chegarmos à Líbia. Quem tinha ainda de pagar os contrabandistas pela travessia foi encarcerado e torturado até pagar. Alguns perderam a vida, outros o juízo. Prometeram colocar-me num navio para a Europa, mas as viagens foram canceladas e não nos foi restituído o dinheiro. Lá reinava a guerra. E chegamos ao ponto de deixar de prestar atenção à violência e às balas perdidas. Encontrei trabalho como estucador para pagar outra travessia. Por fim, subi com mais de 100 pessoas num bote de borracha. Navegamos durante horas, antes que um navio italiano nos salvasse. Estava cheio de alegria. Ajoelhamos-nos a agradecer a Deus. Depois descobrimos que o navio estava voltando para a Líbia. Lá fomos encarcerados num centro de detenção, o pior lugar do mundo.
10 mesi 10 meses ero depois, di nuovo su eu una estava de novo num barco. La prima notte Na primeira noite, onde alte. houve ondas altas. 4 4 caddero in mare. caíram no mar. Riuscimmo a Conseguimos salvarmi. salvar-nos. Mi 2 addormentai sperando Adormeci esperando morrer. Svegliatomi, Acordar, vidi vi accanto junto a de mim persone pessoas que sorridevano. sorriam. Dei pescatori Pescadores chiamarono i tunisinos soccorsi. La nave attraccò. pediram ajuda, o navio atracou e as ONGs deram-nos comida, roupas e abrigo. Riparo. Lavorai per Trabalhei para pagare pagar un'altra traversata. outra travessia. Era la sesta. Era a 6ª vez. Dopo 3 giorni Depois de in mare, 3 dias no mar, sia- cheguei a Malta. rimasi Fiquei in un num centro durante per 6 meses. e lì E lá, persi perdi o la juízo. testa. Ogni sera Todas as chiedevo a noites Dio, perguntava a Deus, por quê? perché Porque homens como nós devem considerar-nos inimigos. Muitas pessoas que fogem da guerra carregam cruzes semelhantes à minha. Preghiamo dicendo: libera, Rezemos dizendo, Signore, livra-nos, Senhor Jesus, dalle facili das condanne, condenações fáceis do próximo, livra-nos, Senhor Jesus. Dos julgamentos precipitados, livra-nos, Senhor Jesus. Das críticas e das palavras inúteis, livra-nos, Senhor Jesus. Das murmurações destrutivas, livra-nos, Senhor Jesus. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Curios animam gementem, contristatam et dolentem, per transivit gladius. Terza stazione. Terceira estação. Cade per Jesus la prima cai pela primeira vez. Adoramus te Vozes de paz dos jovens da América Central. quia per sanctam crucem tuam relegisti mundo. Egli si è caricato delle nostre Ele tomou sofferenze, sobre si as nossas si è doenças, addossato i nostri dolori. carregou as nossas dores. Nós o reputávamos como um leproso, ferido por Deus e humilhado. Egli è stato Mas foi ferido por causa dos nossos crimes, esmagado por causa das nossas iniquidades. Nós jovens queremos a paz, mas muitas vezes caímos, e a queda tem muitos nomes. Deitamos-nos por terra a preguiça, o medo, o desalento e também as promessas vazias de uma vida fácil, mas desonesta, feita de ganância e corrupção. É isso que aumenta as espirais do narcotráfico, da violência, dos vícios e da exploração das pessoas. Enquanto muitas famílias continuam a chorar a perda dos filhos. E a impunidade de quem engana, sequestra e mata não tem fim. Como obter a paz? Jesus, caíste sob o peso da cruz, mas depois levantaste-te, tomaste de novo a cruz e com ela deste-nos a paz. Impele-nos a tomar a vida em nossas mãos. Impele-nos à coragem do empenhamento que, na nossa língua, se diz compromisso. E significa dizer não a tantas cedências aos falsos compromissos que matam a paz. Estamos cheios dessas cedências. Não queremos violência, mas atacamos nas redes sociais quem não pensa como nós. Queremos uma sociedade unida, mas não nos esforçamos para compreender quem temos ao nosso lado. Pior, negligenciamos quem precisa de nós. Senhor, coloca-nos no coração o desejo de levantar alguém que está caído por terra, como fazes tu conosco.
Rezemos dizendo: Signore Gesù. levanta-nos, Senhor Dalle nostre Jesus. pigrizie, Das nossas preguiças, levanta-nos, Senhor Jesus. dalle nostre Das nossas carenze, quedas, levanta-nos, Senhor Jesus. dalle nostre Das nossas tristezze, tristezas, levanta-nos, Senhor Jesus. dal pensare che De pensar que aiutare ajudar os outros non não toca a nós. Rialzaci, Levanta-nos, Senhor Jesus. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. O quam tristis et afflicta, fuit illa benedicta, Mater unigeniti. Quarta stazione. Quarta estação. Incontra Jesus encontra a mãe. Adoramus te Christe et benedicimus Vozes de paz de uma mãe da América do Sul. Via per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Simeone li benedisse. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Disse: Ecco, Este menino está aqui para que dê ressurgimento de muitos em Israel e para ser sinal de contradição. Uma espada traspassará a tua alma. Assim hão de revelar-se os pensamentos de muitos corações. Nel 2012, Em 2012, a explosão de uma bomba colocada pelos guerrilheiros mi devastò. esfacelou-me uma perna. Le schegge mi provocarono Os estilhaços provocaram-me dezenas de feridas no corpo. di quel momento. Naquele momento, recordo os gritos das pessoas e sangue por todo lado. Mas o que mais me terrorizou foi ver a minha filha, de 7 meses, coberta de sangue, com muitos pedacinhos de vidro cravados no seu rostinho. Como deve ter sido para Maria ver o rosto de Jesus pisado e ensanguentado. Eu, vítima daquela violência insensata. A princípio senti raiva e ressentimento. Mas depois descobri que, se espalhasse ódio, criava ainda mais violência. Compreendi que dentro de mim e ao meu redor havia feridas mais profundas que as do corpo. Entendi que muitas vítimas precisavam descobrir, como eu e através de mim, que a vida para elas também não tinha acabado e que não se pode viver de ressentimentos. Assim comecei a ajudá-las. Estudei para ensinar a prevenir os acidentes causados por milhões de minas disseminadas no nosso território. Agradeço a Jesus e a sua mãe por ter descoberto que enxugar as lágrimas dos outros não é tempo perdido, mas o melhor remédio para se curar a si mesmo. Rezemos dizendo: concede-nos reconhecer-te, Senhor Jesus. No rosto desfigurado de quem sofre, concede-nos reconhecer-te, Senhor Jesus. Nos pequeninos e nos pobres, concede-nos reconhecer-te, Senhor Jesus. Em quem pede um gesto de amor, concede-nos reconhecer-te, Senhor Jesus. Nos perseguidos por causa da justiça, concede-nos reconhecer-te, Senhor Jesus. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Amen. Quinta stazione. Quinta estação. Jesus é ajudado pelo Cirineu. Vozes de paz de 3 migrantes da África, do sul da Ásia e do Oriente Médio. Quando iam conduzindo, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e carregaram-no com a cruz para levar atrás de Jesus. Sou uma pessoa ferida pelo ódio. Uma vez experimentado, o ódio não se esquece. Muda-te. O ódio assume formas horríveis. Leva um ser humano a usar uma pistola não só para disparar contra o outro, mas também para lhe quebrar os ossos enquanto os outros assistem. Tenho dentro de mim um vazio de amor que me faz sentir um peso inútil. Haverá um Cirineu para mim? A minha vida é na estrada. Escapei das bombas, das facas, da fome e do sofrimento. Fui atirado para dentro de um caminhão, escondido em baús, lançado para barcos precários. Contudo, a minha viagem continuou, esperando alcançar um lugar seguro que ofereça liberdade e oportunidades, onde possa dar e receber amor, praticar a minha fé, onde a esperança seja real. Haverá um Cirineu para mim? Com frequência me perguntam: quem és? Por que é que estás aqui? Qual é tua situação? Esperas ficar? Para onde irás? Não são perguntas que pretendam ferir, mas ferem. Fazem reduzir aquilo que espero ser a um sinal nos quadrados de um formulário. Devo escolher estrangeiro, vítima, requerente de asilo, refugiado, migrante, outro. Mas aquilo que gostaria de escrever é pessoa, irmão, amigo, crente, próximo. Haverá um Cirineu para mim? Rezemos dizendo: perdoa-nos, Senhor Jesus. Desprezamos-te nos desaventurados. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Ignoramos-te nos necessitados de ajuda. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Abandonamos-te nos inermes. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Não te servimos nos doentes. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quis est homo qui non fleret, Matrem Christi si videret, in tanto supplicio. A cruz já fora do Coliseu de Roma. Vamos para a sexta estação. Verônica limpa o rosto de Jesus. Vozes de paz de um sacerdote religioso da Península Balcânica. Venite, benedetti del Vinde, benditos de meu Pai. Recebei em herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era peregrino e recolheste-me. Estava nu e deste-me que vestir. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão
e foste ter comigo. Ero un parroco di 40 anni. Era um pároco de 40 anos quando chegou a guerra. Agentes armados entraram na casa paroquial e levaram-me para um campo onde passei 4 meses. Foram terríveis. Privados das mínimas condições de higiene, sofríamos fome e sede, sem nos podermos lavar e barbear. Éramos maltratados fisicamente, espancados e torturados com vários objetos. Levavam-me para fora, inclusive 5 vezes ao dia, sobretudo de noite, chamando-me pároco e batendo-me. Quebraram-me, para além do mais, 3 costelas e ameaçaram de me arrancar as unhas, verter sal nas feridas e esfolar-me vivo. Uma vez foi tão difícil resistir que implorei ao guarda que me matasse, convencido como estava de que era isso mesmo que eles queriam fazer. A guarda respondeu-me: não morrerás assim facilmente. Por ti, receberemos em troca 150 dos nossos. Aquelas palavras reacenderam em mim a esperança de sobreviver. Mas não teria sido capaz de suportar todo aquele mal sozinho sem Deus. A oração, repetida no coração, fez maravilhas. E a providência chegou sob a forma de ajudas e comida, através de uma mulher muçulmana, Fátima, que conseguiu chegar até mim, abrindo o caminho através do ódio. Foi para mim como a Verônica para Jesus. Agora, até o fim dos meus dias, dou testemunho dos horrores da guerra e grito: jamais a guerra. Rezemos dizendo: dá-nos o teu olhar, Senhor Jesus. Para amar quem não é amado, dá-nos o teu olhar, Senhor Jesus. Para socorrer quem se perdeu na estrada, dá-nos o teu olhar, Senhor Jesus. Para cuidar de quem sofre violência, dá-nos o teu olhar, Senhor Jesus. Para acolher quem se arrepende do mal, dá-nos o teu olhar, Senhor Jesus. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quis non posset contristari, Christi Matrem contemplari, dolentem cum Filio. Sétima stazione. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Vozes de paz de 2 adolescentes do norte da África. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos peregrino e te recolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei vai dizer-lhes em resposta: em verdade vos digo, sempre que fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo fizestes. Chamo-me José, tenho 16 anos. Cheguei ao campo de deslocados com os meus pais em 2015 e vivo lá há mais de 8 anos. Se houvesse paz, teria ficado na minha casa, onde nasci, e gozado a infância. Aqui, a vida não é boa. Temo pelo futuro, meu e dos meus
e dos outros perché adolescentes. soffriamo nel campo Porque di sofremos no deslocados campo de a deslocados, causa dei por causa dos conflitos conflitos em curso no meu país, flagelato flagelado pela dalla guerra da desde quando esiste. que existe. Senza Sem pace paz, non não riusciremo conseguiremos a rialzarci. levantar-nos. Ogni volta Uma si vez e promette outra la promete-se a paz, mas si continua continua-se a cadere cair sotto sob o il peso da guerra la a nostra nossa cruz. croce. Ringrazio Dio Agradeço a che Deus come un padre que nos ci ergue como um rialza. Pai. E há muitos homens generosos que talvez nunca conhecerei e que, ajudando-nos, permitem-nos sobreviver. Io sono Johnson Sou Johnson e dal e desde 2014 vivo em outro campo para deslocados, Bloco B, Setor 2. Ho 14 anni. Tenho 14 anos e frequento a terceira classe. Aqui a vida não é boa. Muitas crianças não vão à escola porque não há professores nem escolas para todos. O lugar é demasiado pequeno e superlotado. Não há espaço sequer para jogar futebol. Queremos a paz, a fim de voltar para casa. A paz é boa, a guerra é má. Gostaria de dizer isso aos líderes do mundo e a todos os amigos. Peço que rezem pela paz. Rezemos dizendo: fortalece-nos, Senhor Jesus. Na hora da provação, fortalece-nos, Senhor Jesus. Na fadiga de construir pontes de fraternidade, fortalece-nos, Senhor Jesus. Ao levarmos a nossa cruz, fortalece-nos, Senhor Jesus. Ao darmos testemunho do Evangelho, fortalece-nos, Senhor Jesus. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Pro peccati sue gentis, vidit Iesu in tormentis, et flagellis subditum. Ottava stazione. Oitava estação. Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Vozes de paz do Sudeste Asiático. Cerca de 20.000 pessoas presentes nessa noite no Coliseu de Roma. Seguiam Jesus uma grande multidão de povo e umas mulheres que batiam no peito e se lamentavam por ele. Jesus, levas a tua cruz. E penso que também o meu país leva a sua cruz. Somos um povo que ama a paz, mas estamos esmagados pela cruz do conflito, da violência, das deslocações internas, dos ataques aos lugares de culto. É um fardo pesado, Jesus, que arrastamos numa via sacra que parece não ter fim. As lágrimas das nossas mães choram a fome dos seus filhos. E como elas também, eu não tenho muitas palavras para rezar, mas tantas lágrimas para oferecer. Senhor, o cortejo que te conduzia ao Calvário era tremendo. Mas por entre a multidão, brutalizada pelo mal, abriram caminho mulheres que choravam. Foram elas que te deram força, mães que viam em ti, não um condenado, mas um filho. Também, entre nós, saiu da multidão uma mulher, que se tornou mãe no espírito para muitos, a qual, em defesa do seu povo, se ajoelhou diante do poder com as armas em riste, e disposta a dar a vida, com mansidão
invocou paz e reconciliação. Jesus, agora como então, na macabra confusão do ódio, nasce a dança da paz. E nós, cristãos, queremos ser instrumentos de paz. Converte-nos a Ti, Jesus, e dá-nos força, porque só Tu és a nossa força. Rezemos dizendo: converte-nos, Senhor Jesus, de traficar armas sem escrúpulos de consciência. Converte-nos, Senhor Jesus, de destinar o dinheiro para armamentos em vez de alimentos. Converte-nos, Senhor Jesus, da escravidão do dinheiro que provoca guerras e injustiças. Converte-nos, Senhor Jesus, para que as lanças se transformem em foices. Converte-nos, Senhor Jesus. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen Tuum. Adveniat regnum Tuum. Fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ea mater fons amoris, me sentire in doloris, facut te conlugea. Nona stazione. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Vozes de paz de uma consagrada da África Central. Sanctam crucem Tuam redemisti mundo. In verità Em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem se ama a si mesmo, perde-se. Quem se despreza a si mesmo nesse mundo, assegura para si a vida eterna. Do dia 5 de dezembro de 2013, às 5 da manhã, fui acordada pelas armas. Os rebeldes estavam a invadir a capital. Muitos corriam e procuravam esconder-se, mas bastava-lhes interceptar uma bala perdida para morrerem. Foi o início de sofrimentos indescritíveis, assassinatos, perda de familiares, amigos e colegas. A minha irmã desapareceu e nunca mais voltou. Fato esse imensamente traumático para o meu pai, que nos deixaria alguns anos depois na sequência de uma breve doença. Eu continuava a chorar. Naquele vale de lágrimas e de porquês. Pensei em Jesus. Também ele caiu sob o peso da violência, a ponto de dizer na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Juntava os meus porquês aos dele. E em mim abriu caminho uma resposta. Ama, como Jesus te ama. Foi a luz no meio da escuridão. Compreendi que devia aurir força do ato de amar. Desde então, sempre que há um mínimo de calma, vou à missa. Para chegar à paróquia, devo fazer muita estrada e atravessar pelo menos 3 postos de controle rebeldes. Mas, missa após missa, cresceu em mim uma certeza. Apesar de ter perdido praticamente tudo, inclusive a casa onde cresci, tudo passa, exceto Deus. Isto levantou meu ânimo. E com alguns amigos começamos a reunir crianças que jogavam a fazer de soldados, para lhes transmitir a eles, que são o futuro, os valores evangélicos da ajuda mútua, do perdão, da honestidade, para que o sonho da paz se torne realidade.
Rezemos dizendo: sara-nos, Senhor Jesus, do medo de não ser amados. Sara-nos, Senhor Jesus, do medo de não ser compreendidos. Sara-nos, Senhor Jesus, do medo de ser esquecidos. Sara-nos, Senhor Jesus, do medo de falhar. Sara-nos, Senhor Jesus. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Apud ardeat cor meum, in avando Christum Deum, ut sibi complacea. 10ª stazione. 10ª estação. Jesus é despojado das suas vestes. Vozes de paz dos jovens da Ucrânia e da Rússia. Sanctam crucem tuam redemisti mundum. Os soldados crucificaram-no e repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte, para ver o que cabia a cada um. Assim se cumpriu a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. No ano passado, o pai e a mãe pegaram em mim, no meu irmão mais novo, para nos trazer para a Itália, onde a nossa avó trabalha há mais de 20 anos. Saímos de Mariupol durante a noite. Na fronteira, os soldados bloquearam meu pai, dizendo-lhe que devia permanecer na Ucrânia para combater. Nós prosseguimos de autocarro por mais 2 dias. Chegando à Itália, senti-me triste. Senti-me despojado de tudo, completamente nu. Não conhecia a língua, nem tinha qualquer amigo. A avó esforçava-se por me fazer sentir feliz, mas a única coisa que eu dizia era que queria voltar para casa. Por fim, a minha família decidiu regressar à Ucrânia. Aqui a situação continua a ser difícil. A guerra por todo lado. A cidade está destruída. Mas no coração ficou aquela certeza de que falava a minha avó quando eu chorava. Verás que tudo passa, e com a ajuda do bom Deus, voltará a paz. Eu, ao contrário, sou um rapaz russo. Enquanto digo, vem-me quase um sentido de culpa. Mas, ao mesmo tempo, não compreendo por quê. E sinto-me mal 2 vezes. Despojado da felicidade e de sonhos para o futuro. Há 2 anos, vejo chorar a avó e a mamãe. Uma carta informou-nos que o meu irmão mais velho morreu. Recordo ainda no dia em que fez 18 anos, sorridente e resplandecente como o sol. E tudo isso apenas algumas semanas antes de partir para uma longa viagem. Todos nos diziam que devíamos estar orgulhosos, mas em casa só havia tanto sofrimento e tanta tristeza. A mesma coisa aconteceu com meu pai e o avô. Também eles partiram e não sabemos mais nada. Com muito medo, alguns dos meus colegas de escola sussurraram no meu ouvido que há guerra. Regressado a casa, escrevi uma oração. Jesus, por favor, faz com que haja paz no mundo inteiro e que todos possamos ser irmãos.
Rezemos dizendo: Signore Gesù, purifica-nos, dal risentimento Senhor e dal Jesus, rancore, do ressentimento e do rancor. Purifica-nos, Senhor Jesus, das palavras e reações violentas. Purifica-nos, Senhor Jesus, das atitudes que criam divisões. Purifica-nos, Senhor Jesus, da procura de brilhar, humilhando os outros. Purifica-nos, Senhor Jesus. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Sancta Mater Istudadas, crucifixi flige plagas, ordi meo valide. 11ª stazione. 11ª estação. È inchiodato alla croce. Jesus é pregado na cruz. Vozes de paz de um jovem do Oriente Médio. Per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Con lui crocifissero anche Com due ele ladroni, crucificaram dois uno alla sua ladrões, destra um à sua e direita uno alla e sinistra. outro à sua esquerda. Quelli che passavano Os que di là passavam lo injuriavano-no, scuotendo il capo, e abanando a cabeça diziam: Ehi, Olha, tu che distruggi il o que tempio destrói o templo e o reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Nel 2012, Em 2012, grupos de extremistas armados invadiram o nosso bairro, matando a rajadas de metralhadora que se encontrava nas sacadas e nos condomínios. Eu tinha 9 anos. Recordo a angústia da mãe e do pai. À noite, encontramos-nos abraçados e rezando, cientes de uma nova e duríssima realidade à nossa frente. A guerra tornava-se, dia para dia, mais horrenda. Por longos períodos faltavam luz e água, e abriram-se poços por toda parte. A comida era um problema diário. Em 2014, enquanto estávamos na sacada, explodiu uma bomba em frente da casa, arremessando-nos para dentro e cobrindo-nos de vidros e estilhaços. Poucos meses depois, outra bomba centrou o quarto dos meus pais, que se salvaram por milagre, e decidiram, com relutância, deixar o país. Começou outro calvário, porque depois de 2 tentativas para obter um visto, não tínhamos alternativa senão embarcar-nos. Arriscamos a vida. Permanecemos numa rocha à espera do amanhecer e de um navio da guarda costeira. Salvos, os habitantes do lugar acolheram-nos de braços abertos, compreendendo as nossas dificuldades. A guerra foi a cruz da nossa vida. A guerra mata a esperança. No nosso país, e mais ainda depois das terríveis calamidades naturais, muitas famílias, crianças e idosos, estão sem esperança. Em nome de Jesus, que abriu os braços na cruz, estendei a mão ao meu povo. Rezemos dizendo: cura-nos, Senhor Jesus, da incapacidade de dialogar. Cura-nos, Senhor Jesus, da dividência e da suspeita. Cura-nos, Senhor Jesus, da impaciência e da pressa. Cura-nos, Senhor Jesus, do egoísmo e do isolamento. Cura-nos, Senhor Jesus. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat
regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Illuminati vulnerati, damnignati pro peccati, regas mecum divide. 12ª stazione. 12ª estação. Jesus morre perdoando os seus assassinos. Vozes de paz de uma mãe do Ocidente Asiático. Jesus dizia: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Por volta do meio-dia, as trevas cobriram toda a região até as 3 horas da tarde. O sol tinha se eclipsado e o véu do templo rasgou-se ao meio. Dando um forte grito, Jesus exclamou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isso, expirou. No dia 6 de agosto de 2014, a cidade foi despertada pelas bombas. Os terroristas estavam à porta. 3 semanas antes, tinham invadido as cidades e as aldeias vizinhas, tratando-as com crueldade. Por isso fugimos. Mas, poucos dias depois, regressamos a casa. Uma manhã, enquanto estávamos nos nossos trabalhos e as crianças brincavam às portas de casas, ressoou no ar um tiro de morteiro. Saí correndo. Já não se ouviam as vozes das crianças, mas aumentavam os gritos dos adultos. O meu filho, seu primo e a jovem vizinha de casa que estava preparando-se para o matrimônio foram atingidos, mortos. A morte desses 3 anjos impeliu-nos a fugir. Se não fossem eles, ficando na cidade, teríamos inevitavelmente caído nas mãos dos terroristas. Não é fácil aceitar esta realidade. Contudo, a fé ajuda-me a esperar, porque me lembra que os mortos estão nos braços de Jesus. E nós, sobreviventes, procuramos perdoar o agressor, porque Jesus perdoou os seus carrascos. Nas nossas mortes, cremos em Ti, Senhor da vida. Queremos seguir-te e testemunhar que o Teu amor é mais forte do que tudo o resto. Rezemos dizendo: ensina-nos, Senhor Jesus, a amar como Tu nos amaste. Ensina-nos, Senhor Jesus, a perdoar como Tu nos perdoaste. Ensina-nos, Senhor Jesus, a dar o primeiro passo para nos reconciliarmos. Ensina-nos, Senhor Jesus, a praticar o bem, sem exigir retribuição. Ensina-nos, Senhor Jesus. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen Tuum. Adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Vidi sum dulcem natum, moriendo desolatum, dume mihi spiritu. 13ª stazione. Gesù 13ª estação. Jesus é descido da cruz. Vozes de paz de uma religiosa
da África Oriental. Chi ci separerà dall'amore di Quem Cristo? poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a la perseguição, persecuzione, a fome, la a fame, nudez, la nudità, o il perigo, pericolo, a la espada. spada? Mas em tudo queste isso cose saímos noi siamo mais do più che que vincitori, vencedores, grazie a graças colui àquele che ci ha amati. que nos amou. Era il 7 settembre 2020. Era 7 de setembro de giorno in cui 2022, nel dia em nostro que, paese no nosso ricordiamo país, l'accordo recordamos o acordo com o qual finalmente se reconheceu ao nosso povo o direito à plena independência, quando de repente aconteceu algo accadde qualcosa que quebrou a che alegria. frantumò la gioia. Una consorella, Uma religiosa, da sempre missionária missionaria desde nelle sempre nostre nas terre, nossas terras, fu uccisa. foi assassinada. I terroristi Os terroristas erano entraram em casa e, sem piedade, gli avevano tiraram-lhe a vida. Il giorno della O dia da vitória si tramutò in transformou-se em derrota. scontro. La paura e O medo e a incerteza inundaram os inundarono nossos corações. nostri cuori. L'esperienza A experiência de centenaia centenas de famílias que viram a morte trágica dos seus entes queridos è diventata realtà. tornou-se realidade. Tra le nostre O braccia corpo sem vida giaceva il da irmã corpo senza jazia vita della nos consorella. nossos braços. Não é fácil Não é fácil assistir à morte violenta de um familiar, de um amigo, de um vizinho de casa. Assim como não é fácil ver a casa e os próprios haveres reduzidos em cinza. O futuro torna-se escuro. Mas esta é a vida do meu povo, é a minha vida. Porém, como nos foi testemunhado e aprendemos na escola da Virgem de Nazaré, que acolheu nos braços Jesus, já morto, e o contemplou com amor iluminado pela fé, nunca devemos deixar de encontrar a coragem de sonhar um futuro de esperança, paz e reconciliação. Porque o amor de Cristo ressuscitado foi derramado nos nossos corações. Porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa verdadeira vitória. E nada nos separará jamais do seu amor. Rezemos dizendo: tem piedade de nós, Senhor Jesus. Bom pastor, que dás a vida pelo teu rebanho, tem piedade de nós, Senhor Jesus. Tu que morrendo destruíste a morte, tem piedade de nós, Senhor Jesus. Tu que do coração trespassado fazes jorrar a vida, tem piedade de nós, Senhor Jesus. Tu que do sepulcro iluminas a história, tem piedade de nós, Senhor Jesus. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Acrete compire flere, crucifixo condolere, done ego vixero. 14ª stazione. 14ª estação. Jesus é colocado no sepulcro. Vozes de paz de jovens da África Austral. Per sanctam crucem tuam redemisti mundo. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos que lhe deixasse levar o corpo de Jesus
E Pilatos permitiu-lhe. Veio, pois, e retirou o corpo. Nicodemos apareceu também, trazendo uma mistura de perto de 100 libras de mirra e aloés. Tomaram então o corpo de Jesus e envolveram-no em panos de linho, com os perfumes. Era o entardecer de uma sexta-feira quando os rebeldes invadiram a nossa aldeia. Tomaram como reféns todos aqueles que puderam. Deportaram quem encontraram e carregaram-nos com aquilo. E saquearam. No caminho mataram muitos homens com balas ou facas. As mulheres levaram-nas para um parque. Todos os dias éramos maltratados no corpo e na alma, despojadas de roupa e de dignidade. Vivíamos nuas para não fugir. Por graça, um dia, quando nos mandaram buscar água no rio, consegui escapar. Ainda hoje, a nossa província é um lugar de lágrimas e sofrimento. Quando o Papa veio ao nosso continente, depositamos ao pé da cruz de Jesus as roupas dos homens armados, que ainda nos metem medo. No nome de Jesus, perdoamos-lhe por tudo o que nos fizeram. Pedimos ao Senhor a graça de uma convivência pacífica e humana. Sabemos e acreditamos que o sepulcro não é a última habitação, mas todos somos chamados a uma nova vida na Jerusalém Celeste. Rezemos dizendo: guarda-nos, Senhor Jesus. Na esperança que não desilude, guarda-nos, Senhor Jesus. Na luz que não se apaga, guarda-nos, Senhor Jesus. No perdão que renova o coração, guarda-nos, Senhor Jesus. Na paz que nos torna bem-aventurados, guarda-nos, Senhor Jesus. Qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quando corpus morietur, facut anime donetur, paradisi gloria. A oração final. Cardeal Ângelo di Donatis. Senhor Jesus, palavra eterna do Pai, por nós fizeste-te silêncio, e no silêncio que nos guia até o teu sepulcro, há ainda uma palavra que te queremos dizer, repassando o caminho da via sacra percorrida contigo. Obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, pela mansidão que confunde a arrogância. Obrigado pela coragem com que abraçaste a cruz. Obrigado pela paz que jorra das tuas feridas. Obrigado por nos teres dado a tua Santa Mãe como nossa Mãe. Obrigado pelo amor demonstrado diante da traição. Obrigado por teres mudado as lágrimas em sorriso. Obrigado por teres amado a todos, sem excluir ninguém. Obrigado pela esperança que infundes na hora da provação. Obrigado pela misericórdia que sara as misérias. Obrigado por te teres despojado de tudo
para nos enriquecer. Obrigado por teres mudado a cruz em árvore de vida. Obrigado pelo perdão que ofereceste aos teus assassinos. Obrigado por teres derrotado a morte. Obrigado, Senhor Jesus, pela luz que acendeste nas nossas noites e, reconciliando todas as divisões, tornaste-nos a todos irmãos, filhos do mesmo Pai que está nos céus. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tu, adveniat regnum tu, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Com a bênção final do Cardeal Ângelo de Donatis, vigário-geral de Sua Santidade para a Diocese de Roma, chegamos ao canto final da Via Sacra no Coliseu neste ano. Vozes de paz dos territórios feridos pela guerra. Meditações que são testemunhos de homens e mulheres de várias regiões do mundo que sofrem violência, pobreza, injustiça e que o Papa ouviu durante as suas viagens apostólicas e em outras ocasiões. Testemunhos de terras feridas por bombas, tiros, mísseis. Ódio fratricida. Homens e mulheres, jovens e idosos, pais ou consagrados. Esses testemunhos nos acompanharam nas 14 estações desse percurso, nesta Sexta-feira Santa, no Coliseu de Roma. Com oração final de agradecimento. 14 obrigados. Obrigado ao Senhor Jesus pela mansidão que confunde a arrogância, pela paz que jorra das suas feridas, por nos ter dado a sua mãe como nossa mãe, de ter mudado as lágrimas em sorriso, pela misericórdia que sara as misérias, pelo perdão que ofereceu aos seus assassinos, por ter derrotado a morte, pela luz que acende nas nossas noites e reconciliando todas as divisões, tornando-nos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, que está nos céus. E assim chegamos à conclusão, diretamente do Coliseu de Roma, da Via Sacra, da qual o Papa Francisco acompanhou diretamente da Casa Santa Marta. Desejando a todos uma boa Sexta-feira Santa. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.